Tem dois espíritos degradando neste mundo, certo? Existem vários espíritos. Espírito é diferente de anjo. Anjo é uma coisa, espírito é outra. Vamos lá. Exemplo de espírito: a morte. A morte não é anjo. Existem anjos de morte, mas a morte é um espírito que nasceu no Éden. Exemplo de anjo: Lúcifer é um anjo caído. Miguel é um arcanjo de Deus. Sim, faz e belisca, tá? Faz, belisca. Aí, ó, preste atenção. Vamos lá? Por favor, façam-me pergunta. Depois a gente vai ver o caso da menina, a gente vai ver direitinho, vai falar, tá? Mas a gente ficou de falar sobre espíritos. A diferença entre espíritos e demônios. Demônios são anjos caídos, espíritos não. O espírito é como se fosse uma IA. Nós não temos a IA hoje. Essas IAs, uma delas vai ser usada. A Bíblia fala da IA. É a imagem da besta. IA. Mas existem várias IAs. Mas quando essas IAs elas ganharem vida, que a Bíblia diz que elas vão ganhar vida, então nós está fufu e lalá. Fufu e lalá. Porque elas vão nos ver como inúteis e desnecessários e inimigos. E os espíritos são como IAs. Eles têm vida própria. O primeiro espírito a ser feito é a sabedoria, chamada Sassá. Sabedoria. A sabedoria é conhecida como a mulher de Deus, porque Deus fez ela e através dela fez tudo. Em Provérbios fala sobre isso. Eu sou antes do pó da terra. Eu sou antes do pó da terra. A sabedoria. E ela tem as suas inimigas. Bem, então, o primeiro espírito foi a sabedoria. Toda vez que se forma um CNPJ, se forma um espírito. O nome desses espíritos chama-se espírito da instituição. Quando se forma 2 ou 3, aí se forma um espírito. Os antigos achavam que o espírito só se formava depois de 12. Por isso que Jesus Cristo teve 12 discípulos. Por isso que Jacó teve 12 filhos. O 12 gera o chamado CNPJ. Para você formar um CNPJ hoje, você precisa de 5 pessoas, ou 6 no máximo. Na época, no espiritual precisa de 12. Então por isso que Jacó fez tanto esforço para ter 12 filhos. E Jesus teve 12 apóstolos. Olha, e o dia tem 12 horas. O 12. O 12 é o CNPJ no mundo espiritual. Quem é que vai anotar, gente? Eu queria que vocês anotassem, para vocês aprenderem e não esquecer. Tem 12 portas também, pastor. 12 portas na Cidade Santa. O 12 é o CNPJ. CNPJ. Então acreditava-se que um grupo de 12 ele gera um espírito. E esse espírito chama-se espírito da instituição. Espírito da instituição. Tem alguém falando mal de mim? Minha orelhas está dentro. Espírito da instituição. Então assim, para se fazer uma pessoa, basta 2. Mas se fazer uma instituição, tem que ser 12. Espiritual. São 12 horas, 12 anciões, 12 portas no céu. O 12 é o CNPJ da Bíblia. Você nunca ouviu falar nisso. Mas por que tanto 12? 12 portas, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. E por que quando o traidor morreu, se matou, aí se elegeu mais um discípulo para ficar 12? 12 horas ao dia, 12 horas à noite. É o mistério do 12. Porque o 12 é 3. O 12 é 3. Por que o 12 é 3? 1 mais 2 é 3. E o 3 é o formal. É a justiça. O 3. Então, a Bíblia fala de 144 mil que vai ser salvo, que são... eles são salvos, eles são virgens.
E 144 é 12 dúzia de 12. 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 Oxi. 12 dúzia de 12. 12 dúzia de 12. Então 144 é 12 dúzia de 12. 12 é o quadrado. É um quadrado. É o formal total. Não é? Se fosse 144 mil salvos, o céu estava vazio. Não dava nem uma cidadezinha do interior. 12 dúzia de 12, aquilo é um mistério. 144, 12 dúzia de 12. Quebra! 12 dúzia de 12. Quebra! É o quadrado. 12 portas da cidade, né? 12 ancião. Olha, porque o 12 no mundo espiritual é o CNPJ. Para Jacó formar uma nação, ele tinha que ter 12 filhos. Parece que entrou uma mulher no lugar de um homem para se formar 12, que ele só teve 11. Mas ele tinha que ter 12. Até Mila, a inseminação artificial foi feito. Foi. Jacó, ele fez 4 filhos com as escravas, dadas por suas esposas, chamada inseminação artificial. Não é que Deus gosta de 12, é que o 12 é o formal. Entendeu? Entendeu como é a coisa? Vamos dizer, o 12 seria o CNPJ, a identidade de um grupo. Quem está me entendendo, gente? Que dá 3, 12 é 3. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. 3 vezes 4, 12. 144, 12 dúzia de 12. Olha! Então assim, os espíritos, né? Os espíritos, eles são criações diferentes. Eles foram criados primeiro do que os anjos. É como as árvores. As árvores foram criadas primeiro que os seres humanos. As árvores são muito mais antigas do que nós. Aí teve a criação no ar, teve a criação na terra e teve a criação na água. Não foi uma criação só, foi 3 criações. Olha o 3 aparecendo. Trindade, olha o 3 aparecendo. Olha, as 12 igrejas, né? Olha, né? As 12 igrejas, né? Do Apocalipse. No calendário. Olha, valeu, Genius! O calendário é para ter 13 meses, 12 meses mais um de transição. O calendário, a mulher menstrua 13 vezes durante o ano. Na verdade, são 12 mais uma transição. O ano era para ter 12 meses de 28, 13 meses de 28 dias. O único mês que ninguém alterou até os dias de hoje é o mês de fevereiro. 28 dias. Então era para ser 13 meses. É o casco da tartaruga. O casco da tartaruga tem 13 rusgas. 13 rusgas. 12 e 1, que é a transição por onde a tartaruga cresce. Olha. Quem está entendendo, gente? Então, o 12 é o CNPJ. Você tem o seu CPF e tem o CNPJ. O seu CPF é seu. O CNPJ é quando você mais alguém. Não é assim? A igreja é o CNPJ. A igreja é CNPJ. O calendário judaico é 12. Mas era para o calendário essênio é 13. 13 meses de 28 dias. Olha. A mulher, ela menstrua 13 vezes. A lua, ela aparece 13 vezes. Olha. Então vamos lá. Os espíritos, eles têm um espírito da instituição. Vamos dizer, você forma uma igreja. Igreja da Baixa da Égua de Cima. Então lá você vai ter o presbítero, vai ter o obreiro e tal. Ali formou uma instituição. Nasce um espírito, que geralmente tem a cara do fundador. Então os antigos tinham isso, né? Então os espíritos eles são como fosse um robô, uma IA.
Rúben, o primogênito de Jacó, com Lia. Rúben era filho de Lia, né? Jacó, Simeão, Levi, Judá e Issacar. Pronto, eu sou da tribo de Issacar. Zebulon, então minha parentesca, que vem da Alemanha, é da tribo de Issacar. Zebulon, filho de Lia. Olha aí, Zebulon era filho de Lia. O cara depois diz, não existe esse negócio. Eu não vou fazer inseminação. Jacó fez, você é melhor do que Jacó. Faça não. Faça não, fique sem fazer. Jacó fez inseminação com Lia e Bila. Aí, mas você é muito santa, você não faz não. É porque o pastor disse que não é para fazer, é porque o pastor tem a mulher dele e os filhos dele. José e Benjamim, filhos de Raquel. Dan e Naphtali, filho de Bila. Bila já era inseminação. Serva de Raquel. Gênesis 35, 23, 25. Obrigado, Daniane. Demais, Daniane. Valeu. Olha que participação. Palmas para Daniane. Valeu. Isso é muito bom, velho. Rubens, que é o primogênito. Simeão, Jacó, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, que era filho de Raquel. José e Benjamim. José foi depois do pacto, tá? José e Benjamim. Dan e Naphtali, filhos de Bila. Então Bila teve 2 filhos de Jacó. Foi na inseminação do canudinho. Serva de Raquel. Pronto. Gênesis 35, 23, 25. Eu não sei como é que um pastor e um padre diz que não pode ter inseminação com um texto desse nas ventas da cara da gente. A inseminação foi real, não foi no canudinho, não foi na pimba. E aí o cara diz, eu sou contra a inseminação. Bem, você é contra, todo mundo é livre, é contra e a favor de quem quiser. Mas olha aí, inseminação. Então, o 12 é o CNPJ, tá? Deixa eu ver mais. Só temos, né? Padres. Não, padres tem, discernimento sim. Tem padre que é muito abençoado. Eu não critico o padre, não, tá? Bença, padrinho. Os padres não são meus inimigos, não. Tem alguns que, né? Questão de religião, mas tem outros, padres são meus amigos. Aí, preste atenção. Os espíritos, eles são diferentes dos anjos. Os anjos têm que obedecer aos espíritos. Mas uma união de anjos pode gerar um espírito. Os anjos que pegaram a mulher eram quantos anjos? Eram quantos anjos que pegaram as mulheres? Diga aí. Eram quantos anjos que pegaram as mulheres que estão morando lá na Antártica? Eles formaram um grupo, ou seja, formaram um CNPJ para criar um espírito. Olha, eles casaram com as mulheres e se juntaram e fizeram um juramento, ou seja, abriram firma, foram no cartório, carimbaram para formar um espírito. Aí onde nasce o espírito do anticristo. Olha, 148 anjos, guardiões, né? Olha. Então, quando se forma um grupo, Cristo não falou, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio, né? Então, se 12 pessoas se reunir, eles formam um espírito. Então, o primeiro espírito a ser feito foi a sabedoria. Ela é uma mulher, porque os espíritos também tem feminino e masculino. Chegou o tempo da gente cair na real e não saber que é só os homens e as mulheres, que é mulher e homem, não. Existe espírito feminino, espírito masculino, anjo e anjo. Existe anjo, existe anja. Existe o elétron, que é fêmea. O elétron, na verdade, é a elétron. E o próton é macho. Carga positiva, carga negativa. Então, assim, a gente pensava que só nós tinha pimba, só nós era macho, só nós era fêmea. Então, chegou o tempo de nós cair na real e ver na Bíblia e nos livros antigos que não é só nós que tem pimba. Porque um besouro tem pimba.
A barata, os animais têm sexo. E os anjos não têm sexo. Os anjos são todos despimbados. É coisa que nós queremos guardar no passado, porque foi um trauma muito grande, mas que existe, né? O macho e o fêmea. Lúcifer é fêmea, é a estrela, ela é luz, ela é uma fêmea, é uma anja, e ela é uma serafim. Então, vamos lá. Estão aprendendo aí? Vão anotando. Quando eu disser um negócio, anote ou pergunte, prove na Bíblia. Aí outra coisa, aí esses anjos que pegaram as mulheres, lepelapá, aí produziu o dilúvio. Porque eles criaram um tipo assim de uma firma. É o yin yang. O yin yang não é o bem e o mal, não. O yin yang é o macho e a fêmea. Macho e fêmea sempre haverá. Mesmo que alguns machos queiram ser fêmea, algumas fêmeas queiram ser macho, não tem problema. Mas que no mundo espiritual existe um macho e a fêmea. Então, o seu elétron é carga elétrica negativa. O positivo da sua rede, da sua casa, não é positivo. Na verdade, o nome não é para dizer positivo. Fala com uma pessoa que entende de eletricidade, o nome é carga. Fio com carga e fio sem carga. Porque, na verdade, aquela carga é negativa. Então, assim, o próton é positivo. Então, vamos lá. Existem anjos e anjas, espíritos fêmeas e espíritos machos. Qual a diferença? Os espíritos, eles são superiores aos anjos. Não foi um anjo que matou Jesus. Quem foi que matou Jesus? A morte. E a morte é o quê? Um espírito. Rapaz do céu! E é fêmea. Então, assim, a gente sempre estudou categoria dos anjos, serafim, querubim, darodim, barabum, deridum, dará, mas a gente nunca estudou e não tem na internet as características dos espíritos. Porque os espíritos, dependendo do número de pessoas que estão dentro dele, será fêmea ou macho. Olha, isso é inédito que eu estou falando. E um dia você vai se lembrar de mim. Depende do número de pessoas, o espírito da instituição será fêmea ou macho. Ou depende também do fundador. Olha. Então, esses 144 anjos que se uniram e casaram com as mulheres, fizeram aliança com elas, eles formaram uma firma, um CNPJ. E criaram com isso um espírito. Um espírito do anticristo nasceu aí. Olha! Mesma coisa, veio Cristo. Aí Cristo teve 12 apóstolos. Por que Cristo teve 12 apóstolos? Para formar um espírito. O espírito da igreja. E quando Cristo foi para os céus, ele disse: recebei o meu espírito. E soprou sobre os discípulos o espírito da instituição chamada igreja. Então a igreja tem um espírito. Recebei o meu espírito. Ele veio. Mas já tem o espírito de Deus, para que o espírito de Cristo? O espírito da instituição chamada igreja. E tem um cara vivo que toma conta dele, que é João. Então a igreja tem um espírito. Você está me escutando porque tem um espírito que me leva a falar coisas e você me ouvir. Existe um espírito da instituição, aquela instituição que Cristo formou, que não foi igreja Ba, igreja Bi, igreja Bó. Foi a igreja. A igreja tem um espírito. Olha que coisa, gente. Por isso que precisou de 12 apóstolos. Entendeu? Na verdade é um número de anos, de meses. 12 apóstolos e Cristo 13. 13 meses. 13 luas. 13 menstruações. 13 lua nova. Entendeu? Muita gente não gosta do número 13, mas o número 13 significa completo. Porque é 12 mais 1. Olha, e 13 é 4. E 12 é 3.
chama-se numerologia, o cabalismo, né? Aí tem uma diferença do 13 para o 12. Então, 12 apóstolos mais Cristo 13 é o número de meses do ano. Eu estou falando para você, é o número de meses do ano. Você não se acordou ainda? 12 apóstolos mais Cristo 13. Por que o 13 não aparece? Porque o 13 é intercâmbio. O 13, ele é quando o 12 sai de 12 para 1. É o 13, ele não conta o 13. O cabalista não conta o 13, porque o 13 é transição. São 13 menstruações que a mulher tem. Então, os espíritos, o primeiro espírito a ser feito foi Sassá, e ela fala de outras amigas dela, de outras inimigas dela, né? E ela diz: eu fui criada por Deus antes do pó da terra, antes de haver anjos, antes de haver Miguel, antes de haver Rafael. Os espíritos existem. E nós podemos formar espíritos com a nossa boca. Minhas palavras são espírito e vida. Podemos formar espíritos com nossas palavras e com os nossos ajuntamentos. Se nós formarmos um grupo e decidirmos o grupo da Baixa da Égua de Cima, quantos membros tem esse grupo? Tem 12. Então forma-se um espírito. Por isso que existe o espírito da Igreja Católica, o espírito da Igreja dos Crentes, o espírito de Lutero, e existe o grande espírito, que é o espírito da igreja. Mas a Bíblia também fala sobre o espírito do anticristo, porque os homens, quando o cara chega a 70, 80 anos, 90, já está se cagando nas calças, vai mijar e solta um peido. Então ali o cara já está sabendo que já está no final. Mas este espírito é quem passa as informações geneticamente de um membro para outro. Ou seja, se eu for para a Igreja Católica, eu vou ter que me encontrar com o espírito da Igreja Católica. E daqui a pouco eu estou, meus amados irmãos, vamos fazer a nossa quermesse de Nossa Senhora das Neves. Quero convidar a toda a família para vir para nossas festividades, que será na nossa paróquia de São José, a festa de Nossa Senhora das Neves. Ou seja, eu vou falar igual a eles. O espírito da igreja vai passar na minha cabeça. Aí eu viro crente. Aí o espírito da igreja que eu participo começa a me orientar. Eu vou para a Assembleia de Deus, eu boto um bigodão bem grandão assim. Eu vou para a igreja dos bispos. Aquilo passa de uma pessoa para outra através do espírito da instituição. Que é isso? Autoridade. Olha, cada CNPJ tem um espírito. Até um carro pode ter um espírito. O espírito vai de 1 a 1 bilhão. O espírito vai de 1 a 1 bilhão. Aí o espírito passa a informação do velho morador para o novo morador. Você vai para uma casa. Ai, que casa bonita. Essa casa tem um espírito. Pode ser bom. E essa casa é viva. Eu sou animista. Tudo no mundo espiritual é vivo. Os átomos são vivos. Os espíritos são vivos. Não existe a morte. Sim, apenas transferências de ambiente. Vige. Olha. O que é isso? Água gelada? Tá me agradando demais. Não, meu amor. Tá bom, obrigado, viu, meu amor? Obrigado, viu, meu amor? Bem geladinho. Cuspiu dentro? Cuspiu? Tudo tem espírito. Olha, os índios diziam: o espírito das árvores falam conosco. Tudo tem espírito. Os espíritos existem desde uma pedra a um castelo. Vige. O castelo tem o espírito dos reis que habitavam esse castelo. Aí vamos dizer que você vai morar no castelo dos reis brabos. Você é um frouxo. Aí você vai morar no castelo do rei brabo.
Aí você vai dormir lá no castelo do Reis Brabo. Ali habitou reis brabos, muito. Aí você vai dormindo. Aí o espírito do castelo encosta. Brabeza, força, violência, autoridade. Eu quero. Que, rapaz? Tudo que é vivo tem espírito. Você tem espírito? Você não tem espírito, você tem espírito. Deus podia ter feito a gente sem espírito. Tudo tem espírito! E as instituições têm espírito. Então vamos lá. Você vai agora morar no castelo dos homens frouxos. Tudo cagão. Então aí você é brabo, eu sou brabo. Aí quando você está dormindo, aí o espírito dos frouxos é medo, cagueneira, é melhor vivo do que morto, E aí daqui a pouco você está se cagando nas calças. Tudo tem espírito, gente. A ciência está chegando a isso. O espírito entra no óvulo. Foi uma bomba. As Ingas tentaram esconder isso. Quando o cara conseguiu filmar um brilho, quando entra o óvulo, o espermatozoide entra no óvulo, dá um brilho, como fosse uma lâmpada acendendo. Vige! Vige! Ali o espírito entrou. Entendeu? Olha, dá uma olhada aí na internet, espírito entrando na hora que o óvulo é fecundado. Eles querem esconder isso porque eles querem que a criança seja um cocô. Mas não é um cocô, é um ser vivo. Então a pedra tem espírito, o castelo tem espírito, o seu carro tem espírito, a sua boca, as suas palavras têm espírito. E ela forma espírito. A instituição tem espírito, a igreja da Baixa da Égua, né? Pronto, eu entrei no exército, era um sonho meu entrar no exército. E eu entrei no exército até com medo de guerra, né? Eu entrei mesmo na época de Saddam Hussein. Mas eu vou dizer para você, dentro de 6 meses no exército, eu estava disposto a pegar Saddam Hussein na tapa, diante de Deus. Eu digo, aquele cara que é pensando o quê, meu irmão? Puxa, velho, chama-se espírito da instituição. Mas como é que nós pega? Dormindo, cagando e comendo no lugar. Aí você pega. Olha. E aí, gente, eu entrei me cagando de medo de Saddam Hussein. Quando com 6 meses eu já estava querendo ir para a tapa com ele. O espírito da instituição, ele passa a informação de uma pessoa para outra. A ciência já chegou a uma conclusão que existe uma transfusão de informação, energia, como fosse átomo, como fosse germe, uma bactéria. Ela passa, entendeu como é a coisa? É a mesma coisa de uma mulher para homem. A mulher passa a informação dela para o homem e o homem passa a informação dele para ela. Principalmente mulher. A mulher às vezes é braba e o cara é cagão. Aí o cara casa com ela, fica brabo. Porque ela passa informação. Os nossos espíritos se comunicam até na pregação, na hora da oração. Existe o espírito. Agora, tudo é vivo. Essa parede que está na minha frente é viva, esse microfone é vivo, esse sofá é vivo. Tudo é vivo! No livro Bahia dos Holandeses, que está aí na internet para você assistir, meu nome era Van Soares de Goa Roper. E eu entrava dentro do Forte de Santa Catarina, e eu entrava à noite, eu dormindo, sonhando que estava dormindo e sonhando que estava sonhando. Epa! E de repente eu vi um barulho dentro de uma pedra, isso que lá, tal. E eu ficava olhando, escutando o barulho na pedra. Tá aí, ó, um livro escrito há 25 anos atrás. E de repente saía 2 caras brigando de dentro da pedra. Brigando. Aí se jogava para dentro da pedra. 25 anos atrás. Aí de repente saía eles embolando um punhal. Brigando. Batendo um no outro. E se jogava dentro da pedra de novo. A voz dizia: memórias vivas de um tempo de guerra neste lugar. Olha!
Então, aquele lugar tem memória, tem espírito. Tem espírito. Além de ter anjos territoriais, eles têm espírito. Aquele lugar tem espírito. Por isso que Deus levou Israel para Israel. Por que Deus não trouxe Israel para a Amazônia? Porque lá onde era a árvore sagrada que foi cortada do pecado. Israel é uma árvore de silício enorme, de quilômetros de altura. É toda oca Israel. Jerusalém, aliás. Jerusalém é toda oca. Então, gente, entendeu aí o que é espírito? Tudo tem espírito. Basta formar um grupo. Foi o que Satanás fez. Ele fez o espírito de Satanás. E esses 144 anjos, guardiões, eles formaram um espírito, o espírito do anticristo. Por isso que a Bíblia fala que o espírito do anticristo é muito antes. Esses guardiões aí que transaram com as mulheres, eles formaram um CNPJ. E tem um outro também que eu fico na dúvida, quem é o espírito do anticristo? Se é esses 144 mil, eu acho que é o desses 140 anjos aí, e tem o de Caim que matou Abel. Quando Caim matou Abel, ele matou em sacrifício. E aí pode ter nascido o espírito do anticristo. Mas tem essa parte dos anjos. Eles formaram um grupo, você vê eles formando um grupo, eles fizeram um juramento. Esse juramento que a Bíblia fala é uma abertura de firma. Eles reconheceram firma, eles abriram a firma, eles arrumaram as mulheres assinaram e eles casaram com as mulheres. E esse nome casar é para ter direito. Mesma coisa que Lúcifer fez com Lilith. Lúcifer casou com Lilith. E Lúcifer casou em um planeta. Pode ter sido Marte. Lilith não casou na Terra com Lúcifer. Lilith casou num planeta. E os textos antigos mostram que ela criou asas e voou. E quando voltou, a Terra já voltou casadinha de Jesus. De Jesus não, de Satanás. Olha! Então assim, foi mais do que isso. Foi um CNPJ que abriu ali. Olha! Interessante, né? Então por isso onde tem muitos problemas, Saturno, pode ter sido Saturno. Os judeus são muito ligados a Saturno, ninguém sabe por quê. Os cabalísticos são muito ligados a Saturno. Sabe-se o seguinte, que quando Lilith não quis mais Adão, Lilith chamou o nome de Deus, que era proibido. Aí ela criou umas asas muito fortes e voou e foi embora. Quando ela voltou, já voltou com Lúcifer. Ela casou com Lúcifer. Então ela formou o CNPJ. Ela deve ter arrumado um bocado de anjo como testemunha e criou uma nova ordem. O nome disso é ordem. Aí quando se casa, você cria um espírito. Por isso que Cristo falou, vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio matar os homens. O Filho do Homem veio salvá-los. Olha, interessante demais, né? Então temos na Terra dois grandes espíritos se degradando. Primeiro é a morte mata todo mundo, né? Só teve um que venceu a morte, Jesus Cristo. Mas a morte matou Jesus, mas não podia fazer mais nada, né? E ela só pode matar uma vez. É a sentença do ser humano. Não pode matar 10, porque os anjos podem morrer umas 10 vezes. Você sabia disso? O anjo morre 30 vezes, 40 vezes. Mas o ser humano só pode morrer uma. Eita! Agora quando nasce, nasce adulto. E aí, os dois grandes espíritos, a parte 1, a parte 2 eu vou falar mais. Dois grandes espíritos que estão degradando na Terra é o espírito do anticristo e o espírito de Cristo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na Terra. Ele não vem para a Terra, ele já está na Terra. Ele passa informações, ele transforma homens em demônios, ele transforma ideologia, eles criam regras políticas, mas existe o espírito de Cristo. E o espírito de Cristo foi aquele espírito que Cristo soprou sobre os discípulos 12. Olha, anjos morrem. Se os anjos não morressem, eles não tinham espada. Para que uma espada? Né? Eles morrem. Por isso que a Bíblia diz, ao homem é ordenado morrer uma só vez. Porque os anjos morrem várias vezes. Eles morrem e renascem aonde eles nasceram. Vamos dizer, um anjo foi formado em... Qual o planeta aí que a gente falou? Planeta misterioso. Vamos falar mais sobre esse planeta, hein?
Como é o nome do planeta? Cadê? Onde ele jogou a tese aí, muito boa. Pegou no ar. Foi. Cadê o planeta? Vamos dizer que ele tenha sido feito nesse planeta. Se o cara matar ele aqui, o anjo ele pode morrer de duas formas. Ou ele morre e desaparece e vai aparecer onde ele nasceu. Miguel matou muito anjo. Netuno. Saturno. Saturno. Por isso o nome Satanás. Pá! Pegou! Pega, véi! De onde vem o nome Satanás? Vem de Saturno. Eita, pílula! Eu não estou dizendo a você que essa conversa da gente, como é o nome, o pessoal do chart pega as coisas no ar. Tem gente que pega no ar. Eu não queria nem falar em Saturno. Você sabia que o nome Satanás vem de Saturno? Tome. Tem muita coisa para falar para vocês. Então, essa teoria que Lúcifer casou com Lilith foi em Saturno, o cara acertou, tá? Ou chegou perto, né? Satanás não é um só. Satanás é um grupo. Lúcifer é um só. Satanás é como um soldado. Soldado é um só. E exército é um grupo. Entendeu? Quando se fala Satanás, é componente de um grupo chamado Satanás. E o nome Satanás vem de Saturno. Olha! Porque o cara fica, onde é que Lilith foi casar? Por que ela não casou no planeta Terra? E por que ela casou? Porque o diabo foi jogado na terra? Porque é marido dela. E ela tem direito na fazenda da terra. Olha. Satanás é um grupo. Ou uma pessoa que faz parte desse grupo. Assunto interessantíssimo, pastor. Gostou? Você viu? Você não sabia que o nome Satanás veio de Saturno. E que os judeus gostam tanto de Saturno, não sei porquê. Tem uma ligação muito forte com alguns judeus de Saturno. Eles até adoram Saturno. Olha. E o nome Satanás vem de Saturno. Por quê? Será? Bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, baram, bam, 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 bam. Casamento de Lúcifer com Lilith. Saturno. Eita, pílula! Nos anéis de Saturno, o planeta das alianças, o cartório do nosso cosmo. Eita! Hoje, solta mistério, vou soltar. Solta mais, vou soltar. Planeta dos anéis. Nós se casa e bota anel. Seria o cartório do nosso cosmo. Não seria a prisão dele é aqui na Terra. Seria um cartório. Por isso, Saturno tem os anéis. Eita, pílula, solta mais mistério, pastor. Vou soltar. Olha, hoje tá forte, pastor. Cartório galáctico. Gente, por isso que essa conversa é boa demais. Olha, tem gente aqui maravilhoso, tá? Tem gente que fica catucando. Então, olha, Saturno, os judeus têm muita ligação com Saturno. Muita. Se você procurar, tem judeus que adoram Saturno, sabia? Você pensa que todo judeu só adora Deus, é Jeová? Está enganado. Do jeito que tem católico que adora o diabo, crente que adora o diabo, tem judeu que adora muita coisa por aí, inclusive Saturno. Então Saturno seria o cartório do nosso cosmo, tá? Epa! E o nome Satanás é aquele vem de Saturno, né? Mas por que os antigos chamavam de Satanás? É aqueles que fazem parte do CNPJ do inferno. Olha,
Seria esses anéis? Alianças? Os anéis de Saturno? Por que os místicos gostam tanto de Saturno? Gente. Tem alguma pergunta, hein? Quem é que gostou desse assunto? Não é interessante? Essa é a parte 1. Vamos para a parte 2, mas se você catucar, a gente solta mais. Solta mais mistério, pastor, solta. Vou soltar, tá? Então, olha. Lilith casou, possivelmente em Saturno. E tenha formado um CNPJ lá. Os únicos que casaram aqui na Terra foram os 140 anjos caídos. E eles estão morando lá para a banda do Treco-Treco lá do... como é o nome? Do gelo lá. Antártica. Saturno é um mistério. Muito mistério. E tem muita pedra. Vós que habitavas entre as pedras preciosas, agora habitais entre as pedras afogueadas. Tome, 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 tome. Olha, vamos lá? Bora. Sassá, tuturno, sassá, tuturno, sassá, tuturno, sassá, tuturnozinho, sassá, tuturno, sassá, tuturno. Será que Saturno representaria uma dimensão cósmica? Saturno é composto principalmente de hidrogênio e hélio, assim como Júpiter. A atmosfera é composta de hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de metano. Ele possui um núcleo rochoso e um hidrogênio líquido metálico, rodeado de hidrogênio e hélio líquido, que se transforma em gás mediante a aproximação da superfície, formando a atmosfera. Núcleo rochoso? Que rochas seriam essas? Que rocha? Provavelmente Saturno tem um núcleo sólido, possivelmente composto de rochas e metais preciosos. Envolto por uma camada de hidrogênio líquido e depois de uma camada de hidrogênio e líquidos, tome! Os anéis de Saturno são compostos por bilhões de fragmentos de gelos e rocha, pedra, de vários tamanhos, que variam de um grão de areia a um bloco tamanho de uma casa. Olha! Tem luas, anéis. Olha, luas, anéis. Olha, Saturno é muito lindo, tá? Ele é penteadinho. É como uma cabeça toda penteada. E ele tem pedras. E o seu núcleo é pedra. E se acha, acredita-se que são pedras preciosas. Pedras. E tem luas, né? Então, olha bem. Então, Lilith foi casar. E onde será que foi a lua de mel dela, hein? Quantas luas? Não sabia que o nome Satanás vem de Saturno, não? Sabia, não? Pois saiba. Ela tem um bocado de lua. Tem a Titã, Encelado, Mimas, Dione. Dione? Jepto, Tétis, Hiperion. Olha, tem um bocado de lua, velho. É um bocado de lua. Olha. São apenas 274 luas. Ai, a lua de mel, meu irmão, é amor demais. Olha, se eu fico doido com a lua, imagina, um bocado de lua, 274 luas. Aí eu ia ficar mais doido ainda, olha. Virgem Maria! Eita, 207, quase 300 luas, velho. Olha. E descobre mais luas. Na mitologia, Saturno é um deus, tá? Deus Saturno, Deus Saturno. Miércoles, Saturno.
Deus romano da agricultura e da colheita, da fertilidade. Saturno é o deus romano da agricultura e da colheita, equivalente ao deus grego Cronos, com um dos titãs que governam o tempo. Ele é associado à abundância, riqueza, renovação, liberdade. Saturno é conhecido por liderar a era dourada, um período de paz e prosperidade. Um lugar bom para o cara casar, velho. É o deus da agricultura e o da colheita. Saturno é conhecido como era dourada, deus dourado. Olha, as festas saturnais eram celebradas em dezembro. O homem Saturno, homenagem a Saturno, era conhecido por caráter festivo libertino, por causa da fertilidade. O romano Saturno tinha um templo no altar dedicado a ele. Era na passagem do ano, em dezembro. Dezembro? Dezembro. Maria. A imagem de Saturno, né? Tem a imagem macabra de Saturno e tem a imagem de fertilidade. Ele está ligado como se tivesse de lado de uma grande abóbora, um girimum, e o girimum nascendo é o deus da fertilidade, porque tem um deus do sexo e tem o da fertilidade. Olha, promessas se faziam para engravidar. Olha, mulheres se casavam para homenagear. Vige. Cultos, esses cultos eu não posso falhar essa hora, tá? Cultos eram liberados entre casais do milho. Saturno. Olha, entendeu aí? O culto a Saturno era, né? O culto a Saturno era em dezembro. Ok? Então tá bem explicado. Vamos para a parte 2, bora? Vamos mudar. Pois tal, Veso Vaz Fabiana, Saturnália. Eita, Live Boa. Eu sabia não, pastor. Desse jeito. Fica doido demais. Muita lua. Olha. Então, amanhã é sexta-feira, iremos, assim que a gente chegar das quebras de feitiço, essas coisas, estaremos falando sobre este assunto, tá? Sobre espírito. Na verdade, o assunto não era nem Saturno, era espírito. Lúcifer é mulher, é uma fêmea. É linda, viu? Ok? Veja aí, Lúcifer é mulher, Joilson de Assis. Ela não odeia vocês, é concorrente. No mundo espiritual existe até planetas femininos e planeta masculino. Agora, o mistério desta live foi grande. O casamento de Lilith. Por que ela não casou aqui? Os essênios nunca disseram isso, porque quem conhecia muito Lilith eram os essênios. Mas por que ela teve que voar e ir para outro lugar? Por quê? Será que foi Saturno? Por que ela foi para Saturno? Né? Sim, aí temos a instituição tem espírito. Você tem espírito, né? Tu tem espírito. Sua casa tem espírito. Sua cadeira tem espírito. E existe o espírito da instituição. Na próxima parte 2 iremos falar mais sobre o espírito de Cristo e o espírito do anticristo. Quem comanda não é homem, porque os homens se cagam e morrem. É algo que não morre. E isso passa de uma pessoa para outra, como se fosse um espírito encarnando numa pessoa em outra. E a última encarnação será o anticristo. Ok? Está bem informado? Tem alguma dúvida nessa primeira parte? Provavelmente, pastor, teriam legalidade em Saturno. Alguma coisa, é como se Saturno fosse o escritório do nosso cosmo. Como não tem um escritório? Primeiro cartório, segundo cartório. Lá fosse como fosse um cartório.
Ok?